Como é que você explica que formalidade não é garantia sem meter o louco destino? Porque você pode falar pelo caminho de enforçamento. Formalidade, toda e qualquer formalidade só é formal se você pode enforçar. Toda e qualquer lei, todo e qualquer contrato, toda e qualquer forma de organização só existe na prática se você pode enforçá-la de alguma forma. Seja essa forma violenta, através de meios estatais, através de processos, através de declarações financeiras, você precisa enforçar. E ao enforçar essa galera, você precisa de tipo uma linha específica de enforçamento. Então, por exemplo, você faz um contrato. Se ninguém enforça aquele contrato é inválido, tá? Aquele contrato não existe. Qual é o autor marxista favorito? Eu gosto muito da Angela Davis, eu gosto muito do Fanon e, curiosamente, do Gramsci. O Gramsci é muito bom, claro. Do marxismo são esses três que eu gosto bastante. Que são... Mas, assim, minha linha do marxismo é muito menos ligada do que, por exemplo, muita gente vai gostar no caso. Do marxismo especificamente... Deixa eu pensar, peraí. Cuba. Cuba. Cuba, sabe? Cuba. Minha experiência do marxismo favorita é Cuba. O Gandhi teve um ativismo legal, não muito. O Gandhi não foi uma pessoa muito legal, tá? O Gandhi, ele teve muita... A questão do Gandhi é que ele era uma pessoa meio tradicionalista, do que se fala, tá? Você tem uma experiência favorita do anarquismo? Favorita? Bom, do anarquismo especificamente, eu diria Rojava. Nessa linha. Rojava, nessa linha atual, por causa que ela é a mais avançada. Ela foi uma experiência, ela é a experiência que eu vejo mais avançada no nível de estabilidade. Pelo menos nesse nível de, tipo, ter conseguido uma coisa estável naquilo. Eu tenho críticas a Rojava, mas eu acho bom. Tipo, igual você teria críticas a CNT-FAI. A CNT-FAI foi excelente também. Eu, particularmente, não sou muito fã da Makhnovishina, também é conhecido como Território Livre da Ucrânia. Eu não sou muito fã. Mas eu concordo que é uma experiência muito necessária. É uma experiência necessária e é uma experiência essencial, sabe? Tipo, é uma experiência boa, é uma experiência necessária, é uma experiência útil para que a gente tenha tido alguma coisa. Só que a Makhnovishina foi muito pautada no modelo soviético. Essa é a minha crítica à Makhnovishina. Ela foi muito pautada no modelo soviético, ao meu ver. E, ao ser muito pautada no modelo soviético, ela importou as falhas sistêmicas do modelo soviético. Você sabe alguém que fala muito de Rojava, Flávio? O Graeber. O Graeber é uma linha de que... Ele fala bastante de Rojava no livro dele, Revolução Esquecida. O Graeber, ele fala bastante. Se você for ler, tem o Revolução Esquecida ou Revolução Ignorada. Eu não sei como eles traduziram. E aí você pode pegar do Graeber, e ele fala bastante de Rojava lá. E Cuba não chegou no comunismo? Por causa que o comunismo é global. O comunismo não é um estado eterno, assim, que vai chegar assim amanhã. O comunismo é global. Cuba não tem como chegar no comunismo, mesmo se você tentar chegar no comunismo localizado, assim, uma dessas teorias de comunismo localizado, por vários motivos também, como, por exemplo, o embargo a Cuba. Tem um embargo econômico pesadíssimo em Cuba, que priva ele dos mais básicos recursos, inclusive de recursos médicos, inclusive. Tem, além do embargo, tem toda uma questão econômica. Cuba, porque Cuba não se industrializou. A União Soviética impediu Cuba de se industrializar, então Cuba não consegue produzir. Cuba é uma ilha, então os recursos de Cuba seriam limitados, sabe? O comunismo é uma sociedade global também. É uma sociedade global. Então não dá para chegar no comunismo em Cuba. Porque Cuba é uma ilha, tem toda a questão de, por exemplo, da linha de Cuba não tem indústrias pesadas, de Cuba não tem indústria de base, de Cuba não tem indústria avançada, Cuba não tem, mesmo não tendo indústria, Cuba não tem nenhuma forma direta de manutenção de equipamento médico. É complicado, Cuba é complicado mesmo nesse sentido. Ainda assim, Cuba tem uma boa qualidade de vida
nessa linha, tá? São quando se constrói uma hierarquia de pessoas acima de pessoas, tipo, e tem autoridade. Autoridade é uma relação material, tipo, e é materialidade, é a autoridade explicada. A autoridade não é quando alguém fala autoritativamente, não é quando alguém é babaca, não é nada disso. A autoridade é um sistema, é uma questão que você constrói através de um sistema. Você tem uma autoridade e ao ter uma autoridade, você enforça essa autoridade através de uma questão filosófica ou física. E ao enforçar essa autoridade, você precisa de uma questão física para enforçar essa autoridade. Você precisa de alguma forma de enforçar essa autoridade. Seja força física, seja através da polícia, seja através do Estado, seja através do que for. Sabe? Você precisa... A autoridade tem um sistema. A autoridade não é quando alguém fala, haha, eu sei do que eu estou falando. A autoridade é um sistema. É um sistema tanto social, quanto cultural, quanto material. Então, tipo, a autoridade é reproduzida pelas pessoas também. Você pode ver, se você lê em Foucault a microautoridade, a questão de micropoder, você vê que como as pessoas reproduzem a autoridade sem pensar também. E então, tipo, a autoridade é material e as pessoas reproduzem a autoridade. As pessoas reproduzem a hierarquia. Você reproduz esses sistemas sem pensar, sem ver, sem se questionar. E é por isso, inclusive, que ideologias que não se questionam tendem a ficar mais religiosas, tendem a ficar mais dogmáticas, porque as ideologias que não se questionam, elas tendem a reproduzir as questões já introduzidas que nós não pensamos. Nós precisamos pensar sobre nós, como nós mesmos nos identificamos e como nós mesmos vemos as nossas próprias ações, como nossos próprios pensamentos podem reproduzir hierarquias. E o Lenin era blanquista? Sim, o Lenin era blanquista. A questão de vanguarda, gente, vanguarda não é um conceito marxista. O PCO é fascista. Mas enfim, vanguarda não é um conceito marxista diretamente. O vanguarda foi criado pelo Blank durante o Marx, e o Marx e o Blank se tretavam. A vanguarda leninista é um conceito diretamente puxado do Blank, não do Marx. A vanguarda não tem linha marxista. A ideia de que existe um partido de vanguarda e um partido de massas, isso é puramente leninista. Isso veio com o Lenin, e o Lenin puxou isso do Blank. Então, tipo, não vem a ideia de que tem que ter um partido de vanguarda que vai liderar as massas, um partido de massas que vai organizar a galera. Isso não é marxista. O Marx era o partido e ponto, era só um partido, não tinha vanguarda. Não tinha um partido de vanguarda, era um partido. O partidão do povo. Não tinha isso. Inclusive, o Lenin, ele puxa isso como uma questão de vanguarda, e se você pegar o texto do Blank e o texto do Lenin, você lê um lado a lado, eles são extremamente parecidos, são quase cópias. Tipo, é assustador a questão do Blank da vanguarda. Qual a sua opinião a respeito do PCO? Fascista. PCO é fascista. Qual a opinião que tem pra dar? É fascista? É facho? Porra.